Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo sobre a vida de todos nós. Então, essa semana a gente vai estar iniciando aí uma nova série de reflexões. A gente encerrou na semana passada a nossa série a respeito do afeto no lar, né? Praticando o afeto no lar. E essa semana a gente vai estar dando início a um outro tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de servir. Todos nós fomos chamados para servir. Servindo, a gente exercita um pouco mais do caráter de Cristo em nós, né? O Senhor Jesus ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente tem a oportunidade de servir, a gente permite que Deus trabalhe também no caráter da gente, que a gente saia do foco, né? Saia do centro das atenções e passe a colocar o nosso próximo, então, em mais evidência, colocar diante de Deus, servi-lo, amá-lo, né? Como Jesus faria. E também quando a gente serve, a gente vai aprender que a gente atrai também, sim, o favor de Deus para a nossa vida, né? O Salmo 127, versículo 2 diz que o Senhor lhe dá o pão para os seus queridos enquanto eles dormem. Ou seja, a quem Deus ama, essa pessoa ela desfruta do favor do Senhor, né? Quem serve a Deus, quem serve o próximo com amor, desfruta do favor de Deus na sua vida. Às vezes é um pouquinho difícil, né, a gente aprender isso, se despreender dos nossos afazeres, dos nossos interesses, para servir amorosamente o próximo, né? Mas o Espírito de Deus nos ajuda nessa tarefa, a palavra do Senhor nos ensina. Em Mateus, então, a gente vai ler Mateus 20 e 28, o Senhor Jesus nos ensinando assim, ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, que exemplo nós temos em Jesus, né? Que exemplo maravilhoso. Jesus veio servir e servir ao extremo de entregar a sua própria vida por amor das nossas. O cristianismo, meus irmãos, não se tornou a religião que mais ajuda pessoas no mundo por acaso, né? Ela tem um excelente exemplo, um excelente exemplo do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai, então, conhecer três razões, ou melhor, reforçar que existem pelo menos três razões para a gente servir a Deus, tendo Jesus como exemplo, né? A primeira razão, nós temos que aprender a ser mais humildes, tirar o eu, o ego do foco, né? Como a gente falou antes aqui. E a gente vai descobrir então que existe força na fraqueza. Sim, força na fraqueza. As coisas espirituais elas se manifestam, se realizam de forma às vezes avessa a do material, né, a do mundo físico. Então, em Cristo, nós descobrimos que há força na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 9, está escrito assim: ó, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção e do poder de Cristo esteja comigo. Essa versão aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, é uma versão mais fácil de compreender, né? O apóstolo Paulo aprendeu a se alegrar nas suas fraquezas. E quando a gente serve, a gente se coloca na posição de servo, né? Não no lugar daquele que é o mais importante, a gente experimenta também dessa força, dessa graça de Deus sobre nós, quando a gente sai do foco, né? Quando a gente se mostra simples, quando a gente se mostra humilde, e às vezes até mesmo em fraqueza, né? Nós experimentamos o poder e o cuidado de Deus sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. E quando nós servimos as pessoas, nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos tornamos semelhantes a Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus, Filipenses 2, 5 ao 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Uma outra versão vai dizer aí no versículo 5, né? Tendes em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que sentimento? A gente leu aqui, né? O sentimento de humildade, de se esvaziar do próprio ego, né? Não,
não se valer de títulos, não se valer de posição, de conhecimento, de status social, mas se esvaziar do próprio ego e assumir a posição de servo, né? De servir a Deus, de servir aos nossos irmãos e dessa forma, então, aprender a glorificar o nome do Senhor. Então, a segunda razão, mude o título e viva a função. Talvez não seja exatamente o nosso caso, talvez a gente não experimente isso ainda, mas em muitos lugares é assim, as pessoas estão preocupadas com o status, com aquilo que vão receber, com o reconhecimento, com o destaque, com a proeminência, né? Com o título. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas e muito pouco em glorificar a Deus às vezes, né? Glorificar a Deus é apenas uma fachada para que se possa galgar aí status social, galgar status na igreja, né? Onde se está. Mas o mais importante é que a gente foque no trabalho, por amor a Deus, por amor ao nosso próximo. Em Lucas 17, do 7 ao 10, está escrito assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então se preocupem com o trabalho que glorifica a Deus e que sirva com amor ao próximo. Entenda que isso não é mais que a obrigação daquele que serve a Jesus Cristo. É claro, a gente vai ver depois que Deus não nos deixa sem a recompensa, né? Mas Deus, ao mesmo tempo, quer que a gente esteja no nosso coração esse princípio muito bem guardado. Se a gente faz o bem servindo a Deus, se a gente faz o bem servindo ao nosso próximo, nós não estamos fazendo nada mais do que a obrigação de todo crente, de todo cristão, né? Então, depois, no finalzinho aqui, Jesus diz assim: depois de terem feito tudo, né, vocês devem dizer assim: nós somos servos inúteis, porque nós não fazemos nada, não fizemos nada além do que era a nossa obrigação. Servimos bem a Deus, servimos bem feito, trabalhamos bem feito, fazemos as coisas de forma bem feita, muito bem, servimos aos nossos irmãos com amor, de forma bem feita, muito bem. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, a terceira razão para servir a Deus e aos nossos irmãos com alegria, tendo Jesus como exemplo, né? Servir, gente, traz sentido para a vida. Servir traz propósito para a nossa vida, né? Sabe aquela frase que se coloca algumas pessoas colocavam antigamente na lápide, ali no túmulo, se chama, né, epitáfio, um resumo, alguma coisa que resume a vida e o trabalho da pessoa, o que fez ela viver, a motivação para a vida dela, né? Se chama epitáfio. A Bíblia diz em Atos 13:36, falando sobre Davi, né? Tendo, pois, Davi servido a Deus em sua geração, adormeceu. Então, o epitáfio de Davi, nesse caso aqui, né, sugerido, seria uma vida de servo do Senhor, né? Davi fez muitas coisas para o reino de Israel, para o seu próximo, realizou grandes conquistas, né? Mas a Bíblia destaca aqui que o rei Davi, ele serviu ao Senhor, né? Um epitáfio muito apropriado para Davi seria esse aqui, né? O distinguindo como um servo de Deus, um excelente servo de Deus. Meus irmãos, Jesus está voltando e que ele encontre todos aqui servindo a ele, como Mateus 24:46 diz, né? Bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar o encontrar fazendo assim, né? Trabalhando, servindo, né? Vamos servir então aqueles que estão no nosso caminho, aqueles a quem Deus tem colocado junto de nós. Vamos servir além das paredes do templo, além do nosso
culto da célula. Vamos servir sempre que tivermos a oportunidade, né? Vamos começar a enxergar as oportunidades de servir com a nossa célula, quem sabe na rua onde a gente mora, quem sabe convidando os colegas de trabalho, devido àquelas pessoas que Deus coloca do lado da gente por mais tempo durante o dia, né? Quem sabe não é a oportunidade que Deus está nos dando para atrair essa pessoa para a presença de Deus, para convidar, para estar conosco nos cultos, né? Muito bem. Muito bem. Concluindo então, servir permite que Deus siga moldando o nosso caráter. Servir nos faz semelhantes ao Mestre e nos dá a oportunidade de viver um amor prático. Né? E por fim, Deus sempre dará a recompensa para quem o serve. A Bíblia diz em Hebreus 6,10: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. A Bíblia diz, Jesus ensinou que toda vez que a gente visita o encarcerado, que a gente auxilia um pobre, um necessitado, vai visitar um enfermo, Jesus ele se coloca como sendo ele mesmo recebendo ali o teu trabalho, a tua dedicação e o teu amor através da vida dessas pessoas. Deus se sente agraciado, Jesus se sente amado quando você ama o seu próximo, quando você atende alguém que está em necessidade, quando você compartilha a palavra de Deus. Isso é forte, gente. Isso é uma coisa muito séria, né? Às vezes a gente não se dá conta, não percebe, mas Jesus nos clareia o entendimento. Toda vez que a gente faz a obra dele com amor, com carinho para alguém, principalmente alguém em necessidade, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Que essa palavra penetre o nosso coração e que ela frutifique através da nossa vida. Nosso Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Perdoa nossas fraquezas, nossos pecados. Nós possamos aprender, Senhor, a tirar o nosso ego do centro e colocar, Senhor Jesus, a tua presença, a ti entronizado, Senhor, no nosso coração. E a partir daí, Senhor, aprendermos a importância de servir bem ao Senhor, servir bem às pessoas que nos cercam, meu Deus, com graça, com amor e da melhor maneira que nós podemos fazer, Senhor. Esse é o nosso pedido nessa ocasião, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.